Moto G8 Power é um dos mais novos intermediários focados em bateria da Motorola para 2020. A empresa decidiu tornar esse produto nichado o topo da linha G8 após uma boa resposta dos usuários na última geração, e parece que ele vem para salvar os G8, já que a primeira leva de equipamentos chegou bem fraca e confusa no final do último ano. Será então que o G8 Power deve ser então considerado por você na sua próxima compra? É o que a gente vai tentar te responder no vídeo de hoje. E claro, caso você se interesse por ele, vão ter links na descrição para as melhores lojas. Comprando por lá, você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para você. E bora pra análise. No final do ano passado, quando chegaram os primeiros aparelhos da 8ª geração da linha Moto G, a Motorola deu início a uma espécie de reestruturação no posicionamento dos seus modelos. Antes, o G7 Power ficava no meio do caminho, um pouco melhor do que o Play, só que com algumas características mais simples que o mantinham como um aparelho de entrada, o que causava uma situação estranha, onde o mais barato era uma opção melhor que os mais caros, por conta da grande bateria, deixando então a versão G7 padrão, sem nenhum nome adicional, num limbo, onde praticamente ela não valia a pena. Agora não rola mais nada disso. O G8 Power passou à frente de todos os outros, se firmando como a melhor opção, não importa qual a característica que você mais valoriza. Menos uma, tá? Que é a câmera, mas depois eu falo dela. Para começar, a carcaça do G8 Power é praticamente igual ao resto da nova geração, todo feito em plástico e com as câmeras dispostas em forma de I, perdendo a icônica boca de bueiro que há muito tempo já tá caindo fora, mas ainda mantendo um pouco de personalidade perante os aparelhos de outras marcas. A Motorola também manteve a entrada de fone de ouvido, algo que tem desaparecido aos poucos dos smartphones, exceto nesse segmento de intermediários, onde não dá para esperar que uma pessoa pague metade do preço do celular em um fone Bluetooth. Inclusive, algo que me impressionou nessa questão de som é que o G8 Power tem falantes estéreo. O som é até que bem balanceado entre os dois falantes, sem sair muito mais alto por baixo do que por cima, o que geralmente acontece em alguns outros modelos. A qualidade é também satisfatória, sofrendo um pouco no baixo, mas já tá ótimo comparado com os principais concorrentes, que de novo, ou possuem isso desbalanceado ou apenas uma saída que é fraca. Eu gostei muito e é um baita de um diferencial para sua faixa de preço, e ponto que a Motorola vem trazendo nos últimos anos. O corpo em si é relativamente pequeno, no entanto, isso não impede dele ter a maior tela dentre os novos Moto G, alcançando 6.4 polegadas, e que também subiu para a resolução Full HD, algo que era um ponto fraco no G7 Power. Essa façanha é possível graças ao abandono daquele entalhe em forma de U, optando pelo furo no canto esquerdo da tela, algo parecido com o que a Samsung anda usando e que consegue aumentar bastante a porcentagem de ocupação da tela. Porém, como o G8 Power utiliza painel LCD, as bordas em torno desse furo tiveram de ficar um pouco mais grossas para evitar o vazamento de luz pelos cantos, o chamado de backlight bleeding, que também ainda ocorre um pouquinho, tá? A questão é que qualquer luz a mais nessa região pode atrapalhar as fotos com a câmera frontal, deixando um esbranquiçado, como se a lente estivesse um pouco suja. Então essa foi a solução. Além disso, as bordas no entorno da tela estão um pouco menores do que no G7, mas ainda não são tão finas quanto vemos nos aparelhos da Samsung, o que pode ser um ponto negativo para o G8 Power se você é uma pessoa que prefere telas que ocupem o máximo possível da frente do aparelho. Por outro lado, a qualidade não deixa a desejar. Ela tem uma saturação um pouco diferente dos painéis AMOLED, um pouco mais realista talvez, mas ficando para trás em contraste e nos níveis de preto. É um típico painel LCD de um aparelho mais barato, mas também não tem nenhuma falha grave como alguns outros modelos da Motorola já trouxeram anteriormente. Pensando em hardware, a estratégia foi a mesma do ano passado, colocar o mesmo chip em quase todos os aparelhos, subindo do Snapdragon 632 para o 665 da linha G8. O novo chip aumenta bastante o desempenho do celular, que antes já era possível rodar praticamente qualquer coisa, e agora ele só melhorou basicamente. Para dar alguns exemplos de jogos, o Arena of Valor fica estável no alto, com aquele modo de High Frame Rate, que é os 60 frames, e o Call of Duty Mobile pode até chegar no muito alto, se você preferir. Além disso, os aplicativos vão abrir rapidamente, e ao subir de 3 para 4 GB de RAM, você vai conseguir manter um pouco mais de aplicativos abertos na memória. No geral, esse chipset serve o G8 Power muito bem, ele foi lançado no começo do ano passado, com uma versão ajustada do Snapdragon 660, sem aumentar a performance, mas melhorando o gasto de energia, algo extremamente relevante para esse aparelho. Isso porque, assim como no ano passado, o seu principal atrativo é
Bateria, como vocês adivinharam? São 5.000 mAh de carga, chegando a durar mais de 6 horas gravando e entre 12 e 13 horas no YouTube direto, com um brilho no máximo do máximo. Provavelmente você, na sua casa, vai conseguir números até melhores do que esse. Claro que quando comparado com o G7 Power, esses são valores um pouco piores, porém a gente tem que lembrar que essa tela agora é Full HD, que o desempenho subiu consideravelmente e que tudo isso vai puxar mais energia. Então, ainda assim, temos uma quantidade muito boa. Não é tão boa quanto antes, mas ainda é muito boa. E, infelizmente, o carregador na caixa não acompanha toda essa quantidade, e daí você precisa passar umas boas horas com ele na tomada, chegando a passar de 2 horas e meia para ir de 0 a 100%, mesmo com o turbocharger de 15 watts da Motorola. Por um lado, isso pode ser melhor para a saúde da bateria, mas por outro, você provavelmente vai precisar deixá-lo carregando durante a noite, e é bom não esquecer, senão você pode ficar sem o celular no começo do dia. De qualquer forma, o pouco que carregar vai durar bastante. Em câmeras, o G8 Power preferiu maior versatilidade contra melhor desempenho quando comparado com a linha One, Vision, Hyper e Zoom, mas conseguiu superar o Moto G8 Plus no geral. Na traseira temos 4 lentes, principal de 16 megapixels, ultra-wide de 8, zoom ótico de 2 vezes e uma macro. Como eu já falei em outros vídeos da marca, a Motorola tem uma tendência estranha de deixar o preview das fotos deveras pior do que o resultado final. Isso passa uma impressão ruim para quem está manejando o celular, mas mesmo depois do processamento ainda dá para ver que elas são de um intermediário, com um certo chiado em média luz e até um pouco de chiado também em boa luz, tá? Além de brancos estourados em situações onde tem muita luz. Você tem que estar com a condição basicamente perfeita para ele sair muito bem. Outro problema comum a todas as lentes foi a dificuldade em focar direito no que eu quero, sempre demorando alguns segundos para acertar. Eu tive um pouco de problema também em alguns momentos onde a câmera decidiu focar em outra coisa aleatória. Até mesmo a câmera macro tem um pouco disso. Ela me surpreendeu em boa luz e me fez desgostar dela em média e baixa luz, onde os 2 megapixels aparecem e granulam tudo. O legal é que você também consegue usá-la para gravar vídeo e brincar de fazer documentário de formiga. O Matheus adora falar documentário de formiga no texto. Mas aqui dá pra ver bem claro a demora do foco quando você tenta gravar alguma coisa com ela. A única câmera que pode ficar acima da média da concorrência é a ultra-wide, que em outros aparelhos mais baratos costumam perder bem mais qualidade em comparação com as outras lentes. Ela ainda perde um pouco de cor e não espere bons resultados em fotos de noite, mas fora isso, ela fica bem próxima da câmera principal. Também não temos muitas novidades na câmera telefoto. O zoom ótico de 2 vezes é praticamente nada no dia de hoje, com a mesma qualidade mais ou menos, mas aqui temos outra diferença, pois é ela quem faz as fotos com desfoque. Por conta disso, ela se aproxima bastante da pessoa ou do objeto quando você muda para esse modo, o que deixa a pessoa um pouco mais cheinha, com uma cara de lente de 50mm, mas você perde um pouco da qualidade da foto. Para ser sincero, o recorte não é tão legal assim. Nem aqui, nem no desfoque com a câmera frontal de 16 megapixels, que também merecia um HDR um pouco melhor. Aliás, ela não é exatamente uma câmera ruim, e eu consegui um pouco mais de texturas do que qualquer Samsung, que adora me deixar um boneco de cera. Mas realmente, está muito claro, ele vai errar um pouco em HDR. E o sensor do G8 Plus ou do Vision, que é o de 25 megapixels, realmente é bem melhor. Voltando para as lentes traseiras, vamos falar um pouco sobre vídeo, e temos alguns pontos interessantes. O sensor principal já grava em 4K e com uma estabilização boa, algo que me surpreendeu. Além disso, o aplicativo de câmera é bem legal, com algumas funcionalidades úteis, como disparo por gestos, e alguns outros modos, como o destaque de cor que sempre aparece na linha da Motorola. Para resumir essa história toda, o G8 Power não tem o melhor sensor principal ou frontal pelo preço, mas tem uma consistência melhor entre câmeras traseiras, principalmente, do que outros modelos da marca, que geralmente vão ter um sensor bom e outros ruins, tipo o G8 Plus, que ele tem uma ultra-wide que não tira foto. Olha só, por aqui você consegue fazer transições de cena que vão agradar o usuário e que só precisa do intermediário mesmo, tá tudo bem equilibrado. Ah, e tomara que a Motorola corrija um pouco dessa dificuldade de foco em uma atualização posterior. Por último, a Motorola praticamente não tem uma interface própria, mesmo nessas versões que não utilizam o Android One, só colocando um aplicativo diferente aqui e ali, e de resto é até mais básico que o sistema utilizado nos celulares da própria Google. Agora, com o Android 10, só o Moto Action são mesmo um diferencial e ainda assim pequeno, já que a maioria das funcionalidades foram absorvidas pelo Android ou implementaram algo melhor. A Motorola tem se mostrado uma das poucas empresas que ainda são opção para quem quer um Android mais puro possível e andam fazendo atualizações constantes, o que é bem legal até mesmo nos intermediários. Com
Concluindo, seria muito difícil não colocar o Power como o melhor intermediário barato do mercado hoje, mesmo que as suas câmeras não sejam realmente as melhores. Mas pelo menos esse daqui não era o foco dele, e sim bateria, onde vai bem. Se a empresa promete uns 2 dias de uso, dá pra confirmar que sim, ele pode chegar nessa marca. Sabendo disso, Snapdragon 665, boa bateria, tela legal, câmeras ok e preço competitivo, principalmente agora que o dólar tá alto e que os importados estão bem complicados. Com isso, você tem um celular que realmente pode estar na lista de quem quer um intermediário, principalmente se ele cair de preço, descendo abaixo dos R$ 1.200. No passado seria fácil dizer que isso aconteceria nos próximos meses, mas com o corona e aumento do dólar, de novo, tá incerto se vai cair, se vai subir, como que ele vai ficar. Então fique atento pro preço dele, de novo, acima de 1.200 é um pouco complicado, abaixo é muito bom. Like se gostou, comentário porque eu quero saber a opinião de vocês e claro, não se esqueça de se inscrever por aqui, porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!